Se você fizesse um investimento no seu negócio, você conseguiria prever qual seria o seu retorno? Você conseguiria prever qual ação específica poderia aumentar a sua aquisição de clientes ou as suas vendas? O seu negócio atingiu o teto máximo? Se você quer saber como prever esses resultados, você precisa ver o vídeo de hoje. Como que é a condução do seu cliente, da pessoa que tem interesse pela solução que você oferece? Às vezes você recebe muitas pessoas dentro do seu processo e vamos supor que uma grande dificuldade do negócio é, de fato, atrair pessoas. Então vamos supor que você consegue atrair pessoas. Por algum motivo você consegue fazer investimento em tráfego ou ainda o seu negócio, onde você apresenta o seu negócio, é uma avenida onde passam muitas pessoas. Então você não tem problema com tráfego. Mas dentro do processo que você tenta finalizar a sua venda, que você tenta convencer as pessoas, você tem uma dificuldade de direcionar essas pessoas para o momento da venda, da execução. Essa incapacidade de direcionamento do cliente, isso ocorre só por um motivo: a falta de um funil de vendas. Então, um funil de vendas, ele fornece um direcionamento claro para os vendedores, o que resulta nessa canalização perfeita dos clientes. Você vai conseguir orientar os seus clientes dentro do processo de vendas. Então, hoje nós vamos falar sobre isso de uma forma bem objetiva. Não importa qual o seu ramo de atuação, se você é um prestador de serviço ou se você tem um negócio físico. A verdade é que você precisa de clientes e você precisa, acima de tudo, entender esse processo. E não existe uma forma melhor de entender esse processo do que o funil de vendas. Esse conceito vai resolver grande parte dos seus problemas. Então vamos entender melhor o que é o funil de vendas. O funil de vendas é como uma jornada que o cliente é conduzido do ponto A para o ponto B. Cada fase desse percurso tem um propósito específico: chamar a atenção, despertar o interesse, ajudar na tomada de decisão e, finalmente, incentivar a ação de compra. Então, o funil de vendas ele é sobre o time, sobre saber o momento certo dentro do processo de vendas. O cliente ele tem uma jornada, como eu gosto de dizer, isso é para todo segmento de mercado. Seja você um prestador de serviço, um profissional liberal, seja você um médico, seja você uma nutricionista, seja você um pintor residencial, qualquer ramo de atuação que você depende de uma resposta de um cliente, de um paciente, você vai ter a necessidade de saber o time certo. E mesmo para a vida, você precisa saber o momento aonde você, de fato, vai fazer a proposta. Você já viu o caso do indivíduo que está chamando, que está em um restaurante, pedindo uma mulher em casamento, uma moça em casamento, e de repente toma um não? Ele perdeu o time. Talvez o crime que ele cometeu foi fazer isso em público. Então veja, parece uma brincadeira, mas faz todo sentido. O time correto faz toda a diferença para você conseguir esse sim. Então eu vou ter casos de pessoas que já começam o processo tentando vender e casos de pessoas que postergam essa call to action. Pessoas com baixa confiança ou ainda pessoas que não querem ser evasivas, elas falam, não, deixa que o cliente tome a decisão quando quer comprar. Isso não funciona. Esperar que o cliente vai tomar a decisão é praticamente perder a venda, porque o cliente, ele é aquecido de acordo com a proposta que você está apresentando. Então, se ele está aquecido, você tem que fazer a call to action. Então, é tudo sobre uma questão de time. O funil de vendas vai te ajudar nesse sentido. Veja que dentro desse processo, desse funil, e aqui você consegue identificar ele muito bem, você tem a consciência, o interesse, o desejo e a ação. No nível de ação, a sua abordagem é uma. No nível de consciência é outra, muito diferente. Em tempos de internet, de marketing digital, você tem que ter essa percepção muito bem desenvolvida dentro do seu processo de vendas. E o legal é que quando você identificar como que isso funciona, isso pode ser automatizado, então não vai te dar trabalho. Veja, dentro do digital, se você for implementar uma estratégia de conscientização da solução que você oferece, é muito simples. Você pode tanto usar um profissional para isso, criar algum conteúdo para tentar gerar consciência no seu público. Se o seu negócio é local, funciona da mesma forma. Com os contatos que você tem no WhatsApp, com aquilo que você compartilha todos os dias, você pode fazer aí todo um conteúdo baseado nisso, e você faz uma vez só e pode estar usando isso constantemente. Então o que acontece? Quando o cliente chegar a entrar em contato com você, que seria talvez ali a parte do desejo, você já pode de fato implementar a call to action, onde você fecha um negócio. Então veja que esse processo faz toda a diferença. O que a gente vê muito hoje nas redes sociais? Os verdadeiros cartões de visita. A pessoa publica conteúdo tentando fazer execução. Olha, nós temos isso, o número é tal. Eu, como profissional de marketing, já tive que criar artes onde eu colocava o endereço, o número de telefone, o serviço que era prestado, e muito
Muitas vezes eu aconselhei a não fazer isso, mas o que acontece é que as pessoas acham que sabem como que acontece o processo de vendas. Então não faça isso. Não crie artes que são verdadeiros cartões de visita, tentando fazer a execução de tudo quanto é forma. Você vai se tornar uma pessoa chata, você não vai ter resultado, não vai dar resultado nenhum. É possível que você esteja com um negócio excepcional na sua mão e ele não vai para frente porque você não entende esse processo. E isso é para qualquer segmento, para qualquer ramo de atuação. Como eu gosto de dizer, tem pessoas que querem jogar esse produto o quanto antes na mão do vendedor, então já entra atirando. Não, você quer comprar, a solução é tal. E já tem os outros que postergam essa ação demais porque não confia. Não tem esse excesso de confiança, está dentro do processo inicial. E se você não sair da sua zona de conforto no processo de vendas, não vai funcionar. O legal do vendedor é que ele tem que lidar com essa questão o quanto antes. Aprender a levar não. Exatamente para desenvolver o processo, para entender como que funciona. E através de 5 não, você já sabe 5 coisas que você não deve falar. Você já sabe onde está o gargalo, o que você está falando que está assustando o cliente. Não tem outro caminho. É dessa forma, dentro da zona de conforto, você não consegue adequar o seu processo, o seu funil. E aí, para facilitar ainda mais a percepção do funil de vendas, a gente colocou a jornada de compra do cliente. Qual que é o processo? Então aqui você vai ver 3 fases: topo do funil, meio do funil e fundo do funil. É simples assim, tem 3 processos, 3 etapas. E aí, se você for para a jornada de compra do cliente, você tem o aprendizado e a descoberta. Ele pode estar descobrindo que tem a dor. Veja que às vezes alguns clientes não sabem nem que tem essa dor, não sabem nem que tem o problema. E você vai explicar isso através das suas publicações, do conteúdo que você coloca na internet, das interações que você faz nos seus status, do WhatsApp, ok? Ou mesmo fisicamente quando você está conversando com o seu cliente. Aliás, não com o seu cliente, ele só torna cliente quando ele de fato faz a compra ou a contratação do seu serviço. Nesse estágio ele é lead. Então você tem um momento de aprendizado, um momento de reconhecimento e consideração, que é o meio do funil, onde o cliente está ali de fato reconhecendo, eu preciso disso. E aí ele está considerando fazer uma contratação. E aí você passa para o fundo do funil, onde ele está de fato avaliando e ali no último minuto ele está disposto a comprar. É o momento de você fazer a call to action, a chamada para ação. É o momento de você executar o seu processo de venda. Então, se eu fosse levar isso para o digital, eu tenho que pensar o seguinte: os conteúdos de topo de funil, os conteúdos de meio de funil, ele pode ser difundido dentro do Instagram, você pode jogar uma tonelada de conteúdo nesse sentido, você pode fazer isso no seu status do WhatsApp. Se você trabalha com vídeos, por exemplo, no YouTube, também é uma forma. E ainda, se você quiser investir em tráfego pago através de redes sociais, os conteúdos que você tem que investir tem que ser topo e meio de funil. E aí, falando de tráfego pago, você só vai usar conteúdo de fundo de funil, que é um pouco mais agressivo, no caso do remarketing. O que é o remarketing? É quando eu já recebi visitantes no meu site, na minha página, e aí eu faço uma ação direcionada para esses visitantes. Por isso que é remarketing. Digamos assim, é um marketing que você está fazendo uma segunda vez para essas pessoas. E aí sim, faz sentido ser um pouco mais agressivo, porque ela já está nessa fase do funil. Então veja, são 3 etapas, isso pode fazer toda a diferença. E eu volto a ressaltar, tem negócios que fracassaram simplesmente por não entender isso. Então o seu exercício vai ser adequar a sua estratégia a essas etapas. Isso vai depender muito do seu ramo de atuação, vai depender muito de quanto você está disposto a investir, porque você pode fazer uma estratégia orgânica, onde você está sempre criando conteúdo em redes sociais, e mesmo em site ou um canal do YouTube, ou ainda dentro de uma estratégia paga. Então vai depender muito de quanto você quer investir, do tempo que você tem para investir, mas essa é a percepção do mercado. Aliás, essa é a percepção que você tem que ter, levando em consideração a jornada que o seu cliente passa ao executar a compra, quando ele chega no fundo do funil e faz de fato a compra.